Ele estrangulou e matou brutalmente 4 crianças indefesas e quase conseguiu matar mais 7 antes mesmo de completar os 17 anos de idade. Ele já havia causado mais de 7 incêndios na esperança de matar mais pessoas. Qual teria sido a motivação por trás desses crimes completamente insanos, focados principalmente em crianças indefesas? Isso é o que veremos agora. Então apague a luz do seu quarto, porque eu vou lhe contar mais uma história do nosso acervo secreto. Imagino que você esteja se perguntando quem sou eu e onde você está. Eu sou o curador, o guardião das histórias deste acervo secreto. Caetano Sontos Godino nasceu em Buenos Aires em 31 de outubro de 1896. Ele era conhecido como El Petizo Orejudo, que traduzindo quer dizer o anão orelhudo. Ele foi um serial killer argentino que aterrorizou Buenos Aires e é conhecido até hoje por ser um dos serial killers mais conhecidos do país. Seu pai e sua mãe, Fiore Godino e Lúcia Ruffo, eram italianos que optaram por desembarcar na Argentina na esperança de melhorar de vida. Mas os dois eram alcoólatras abusivos. Seu pai, Fiore, contraiu sífilis algum tempo antes do nascimento de Godino. E por causa disso ele nasceu com vários problemas de saúde. Os anos que se seguiram, ele viveu sofrendo espancamentos e maus tratos por parte de seu pai. Sua infância foi passada na rua, vagando, estando à mercê de qualquer tipo de influências e riscos para uma criança. Não se sabe como realmente começou, mas desde a infância Godino gostava de matar gatos, pássaros, além de brincar com fogo. Desde os 5 anos frequentou várias escolas, mas seu comportamento violento e falta de interesse pela educação sempre o levaram a ser expulso. Godino tinha apenas 7 anos quando atraiu Miguel de Paula, de quase 2 anos de idade, para um terreno baldio e lá o espancou e depois jogou seu corpo sobre uma vala cheia de espinhos. Um policial foi chamado por pessoas que viram a situação e levaram as 2 crianças para a delegacia. Depois disso, chamaram os responsáveis para esclarecer o caso. Imagino que pelo histórico familiar que Godino tinha, ele deva ter recebido uma punição bem severa, como espancamentos. Mesmo que isso tenha ocorrido, certamente não foi o suficiente para que ele parasse por ali. Na verdade, talvez só tenha tornado a situação ainda pior. Um ano mais tarde, Godino espancou Ana Neri, sua vizinha de apenas 18 meses de idade. Assim como fez com Miguel, ele levou para um terreno baldio, onde repetidamente atingiu sua cabeça com uma pedra. Mais uma vez, ele é descoberto por um policial que põe fim ao ataque e o prende. Mas, devido à sua pouca idade, ele é solto no mesmo dia. Seu primeiro assassinato oficial ocorreu em 29 de março de 1906, mas passou desapercebido e só seria descoberto um ano depois, quando ele mesmo confessou à polícia que pegou uma menina de 3 anos de idade chamada Maria Rosa Face e a levou a um terreno baldio onde tentou estrangulá-la. Sem ter sucesso, ele acabou a enterrando viva em uma vala que cobriu com latas. As autoridades, ao saberem desse crime, foram até o local para procurar evidências do assassinato, mas já tinha sido construída uma casa de 2 andares e não puderam confirmar a história. No entanto, foi encontrado o registro de uma queixa de desaparecimento na 10ª Delegacia de Polícia da região, datado da mesma época que ele confessou o assassinato. E lá mostrava que uma menina de 3 anos chamada Maria Rosa Face realmente estava desaparecida e nunca foi encontrada. Poucos dias depois de cometer seu primeiro assassinato, Godino foi denunciado pelo pai ao descobrir que ele havia matado algumas aves domésticas. Ele encontrou um pássaro morto dentro do próprio sapato do filho e, embaixo da cama dele, uma caixa onde guardava cadáveres de outros pássaros. 2 anos depois, ele encontra sua próxima vítima, Severino Gonzalez, de 2 anos de idade.
Ele atraiu a vítima até um armazém que ficava próximo ao seu colégio com a promessa de dar doces a ele. Ao chegar lá, começou a afogar a pobre criança em um tanque de água para cavalos. O proprietário do local, Zacanas Caviglia, ouviu o barulho que vinha de dentro do armazém e, chegando lá, viu ambas as crianças molhadas, e uma delas estava dentro do tanque. Ao ser perguntado sobre o que estava acontecendo, Godino procurou uma forma de não ser incriminado. Ele disse que uma mulher misteriosa de preto tentou afogar o pequeno Gonzales e que ele havia conseguido salvar a criança da morte certa. Zacanas e os policiais acreditaram na história de Godino, tanto que o jovem infrator acabou ajudando os investigadores a procurar a tal mulher que nunca existiu. 6 dias após o ocorrido com Gonzales, Godino usou um cigarro para queimar as pálpebras de uma criança de 1 ano e 10 meses de idade chamada Júlio Botti. Os gritos da criança chamaram a atenção de sua mãe, que correu para socorrê-lo, mas Godino conseguiu fugir. Os pais de Godino notaram que ele estava passando de todos os limites e procuraram uma punição para o menino, tendo como razões seu comportamento ultrajante para com a família e os vizinhos e como ele ameaçava de lesão todos que viviam em torno dele. Então Godino foi enviado à colônia para menores de Marco Paz, com apenas 12 anos de idade. Ele por várias vezes tentou escapar, mas nunca teve sucesso. Longe da reabilitação para a vida em sociedade, ele volta às ruas como um garoto mais frio e ansioso para cometer crimes. Foram 3 anos preso. Ele voltou para casa em 23 de dezembro de 1911, 2 meses após completar 15 anos de idade. Crentes de que ele já havia se recuperado, seus pais conseguiram para ele um emprego em uma fábrica, mas Godino durou apenas 3 meses no cargo. A vida dele era nas ruas. O bairro havia começado a se expandir em direção às partes mais decadentes da cidade, e lá ele começou a beber álcool. Com a bebida vieram as dores de cabeça extremas e a incessante vontade de matar. Em janeiro de 1912, Godino incendiou um armazém na rua Corrientes. Quando foi preso, ele disse à polícia: "Gosto de ver os bombeiros trabalhando. É bom ver como eles caem no fogo." E neste mesmo mês, o corpo de Arturo Laurora, de 13 anos, é encontrado em uma casa abandonada. O corpo é descoberto espancado e seminu, com um pedaço de barbante amarrado no seu pescoço. Seu desaparecimento havia sido relatado apenas no dia anterior. Mais tarde, Godino viria a confessar a autoria desse crime. Em março desse mesmo ano, Godino ateou fogo nas roupas de uma menina de apenas 5 anos. Reina Vainikoff. Ela estava olhando para um par de sapatos em uma vitrine de uma loja quando Godino ateou fogo no seu vestido. A menina correu desesperada pegando fogo até que seu avô apareceu para tentar socorrê-la. Enquanto isso, Godino assistia tudo escondido em um local próximo. Infelizmente, a menina morreu após 16 dias de agonia no hospital infantil. Apesar de agora estar cometendo várias atrocidades contra pessoas, Godino não se esqueceu do gosto por matar animais, tanto que em 24 de setembro de 1912 ele matou uma égua a facadas quando invadiu um estábulo. Nesse mesmo mês, Godino provocou mais 2 incêndios que puderam ser controlados pelos bombeiros sem vítimas. Poucos dias depois, ele incendeia uma estação ferroviária. Já em novembro, Godino promove uma nova tentativa de assassinato. A vítima novamente era uma criança cujo nome era Roberto Russo, com idade de apenas 2 anos. Godino a atraiu com promessas de doces até um armazém. Roberto teve seus pés amarrados com uma corda, mas teve sorte de ser salvo após um operário que trabalhava por perto interromper o ato. A exemplo do que aconteceu anos antes, Godino novamente inventou a desculpa de que havia chegado ao local para salvar a criança de uma mulher. Só que dessa vez a polícia não acreditou muito na história. Então, ele foi preso e acusado de tentativa de homicídio, mas foi libertado por falta de provas. Depois disso, ele tenta matar Carmen Guitone, de apenas 3 anos, que sofreu ferimentos leves graças a um policial que interveio. Ainda nesse mês, ele sequestrou Carolina Neulander, de 2 anos, que gritou e, graças a isso, foi resgatada por um vizinho. Nas 2 ocasiões, Godino conseguiu fugir do local antes que a polícia chegasse.
Ele tinha um amplo conhecimento em relação à cidade, os locais desérticos com casas abandonadas, sabendo onde levar as vítimas e onde se esconder. No final desse mês, ele ateou fogo em 2 grandes galpões, mas os incêndios, por sorte, foram rapidamente controlados. Em dezembro desse ano, ocorreu o crime mais bem documentado de toda a sua história. Ele conheceu Gesualdo Giordano, de 3 anos de idade, brincando do lado de fora de sua casa. Ele deu alguns doces a ele e ofereceu mais caso o acompanhasse. Godino levou Giordano até um edifício abandonado e o encurralou. O derrubou com força e o imobilizou, colocando o joelho direto no seu peito. Ele então tira o barbante que usa como cinto e começa a enrolar no pescoço de Giordano e dá 13 voltas, começando a estrangulá-lo. O menino tenta se levantar, então ele amarra as mãos e os pés dele. Então ele tem uma ideia de martelar um prego na cabeça da criança. E como ela já estava toda amarrada e fraca, devido ao estrangulamento, ele sai para procurar o prego. Enquanto ele sai, ele acaba dando de frente com o pai da criança, que a procura desesperadamente. E quando pergunta para Godino se por acaso havia visto seu filho, ele nega e sugere que informe a polícia para que ajudassem a procurá-lo. O pai agradece e sai em busca do seu filho. Nesse momento, Godino encontra um prego todo enferrujado e volta para onde a criança estava escondida. Usando uma pedra como martelo, ele crava o prego enferrujado na têmpora da criança moribunda e ali esconde o seu cadáver. O Sr. Giordano estava muito desesperado à procura de seu filho. Para o azar de Godino, havia dessa vez uma testemunha que ligava ao desaparecimento. Essa testemunha era uma mulher que estava trabalhando na loja de doces. Quando ela descreveu a cena de outra criança com características similares à de Godino, orelhas grandes e braços longos, de mãos dadas e comprando doces com o Giordano, tudo ficou claro. O pobre senhor já sabia onde procurar. Então o pai de Giordano chamou a polícia e voltaram até o local onde havia conversado com Godino. Ao fazer uma busca, encontraram o cadáver do seu filho ainda com um cordão no pescoço e um prego cravado na têmpora. Durante o velório de Giordano, Godino se misturou aos adultos e, diante dos olhos da polícia, entrou no cômodo. Ninguém o notou, estavam muito abalados. Ele olhou por algum tempo para o cadáver de Giordano e aproximou-se com a mão. Puxou o rosto de sua vítima para ver se o prego que ele havia deixado cravado ainda estava lá. Ao ver que o objeto não estava onde ele havia deixado, ficou muito chateado e saiu do local. E na manhã seguinte, após o velório de Giordano, 2 policiais, Pierre Paimaster e Ricardo Bassetti, foram à casa de Godino e o prenderam. Não havia dúvidas de que ele era um garoto cheio de perversão e disposto a desrespeitar a lei. Foram encontrados restos da corda utilizada para estrangular Giordano e o artigo de jornal em seu bolso. Sua mãe contou sobre o sangue encontrado em suas roupas após o crime. Não havia mais escapatória e Godino acabou sendo preso. Durante o interrogatório, Godino não demorou a assumir seus crimes. Ele não demonstrava qualquer sentimento de culpa. O inquérito inclusive afirmava que o assassino parecia se vangloriar de seus atos. Ele confessou 4 homicídios e inúmeras tentativas de homicídio. O juiz absolveu Godino, considerando-o criminalmente irresponsável, e ordenou o encaminhamento do processo ao Tribunal Civil para formalizar seu internamento por tempo indeterminado em um hospício, no pavilhão para criminosos alienados. No hospital psiquiátrico, ele tentou matar um inválido acamado e uma pessoa presa a uma cadeira de rodas. Tais atos acabaram sendo levados ao tribunal a mudar de ideia, reenviando-o à Penitenciária Nacional de Urchaia, também conhecida como a Prisão do Juízo Final. Solitário e frequentemente maltratado pelos outros detentos, Godino foi por várias vezes violentado. Ao longo de 1933, ele passou um tempo no hospital por causa de uma surra que sofreu dos presidiários depois de tacar fogo em 2 gatos de estimação do local. Depois de um tempo, Godino pediu liberdade, mas ela foi negada pelo juiz depois que os laudos elaborados pelos médicos disseram que ele era um idiota com um instinto hereditário degenerado, perverso e extremamente perigoso para aqueles à sua volta. Em 15 de novembro de 1944, aos 48 anos de idade, Godino morre. Ele suportou longos dias na prisão, sem amigos, sem visita, sem cartas. Ele morreu sem confessar arrependimentos.
As circunstâncias de sua morte ocorrida em Urshaya permanecem nebulosas. Presume-se de que ele morreu de hemorragia interna causada por um processo de úlcera gastroduodenal. Mas o que se sabe é que ele foi frequentemente violentado, o que provavelmente acarretou na sua morte. E então, meus caros convidados, durante o período em que ficou internado, peritos criminais investigaram para tornar o objeto de estudo psiquiátrico. As suas conclusões foram que a sua degeneração veio da falta de afeto e limitação da inteligência. O seu impulso destrutivo e a doença que seu pai tinha antes dele nascer podem ter colaborado para prejudicar sua função cognitiva. Os peritos concluíram que Godino estava predestinado a cometer crimes pela loucura. Hoje em dia, acredita-se que Godino era um deficiente mental e não tinha consciência de seus atos. Mas mesmo assim, ele tirou a vida de várias crianças indefesas e machucou brutalmente outras. Se Godino tivesse ficado livre ou conseguido fugir por muito tempo, imagino quantas famílias ele teria destruído. Ao abrir o arquivo de serial killers, eu sempre me lembro do caso de Jeffrey Dahmer, que matou muitas pessoas que ele dizia estar apaixonado. E Sei Sagawa também usou o mesmo argumento para fazer o que fez. Mas esse caso é tão terrível que acho que nem o Jeffrey Dahmer seria capaz disso. Em pensar que existem pessoas assim no mundo frias o suficiente para tirar a vida de uma criança tão pequena e inocente, eu fico inconformado. E você, meu caro membro? O que você acha dessa terrível história? Comente aqui embaixo, eu gostaria de saber a sua opinião. Eu gostaria de aproveitar esse vídeo para agradecer de coração todas as 260 pessoas que estão inscritas no canal nesse momento. Estamos fazendo uma campanha para novos inscritos já há muito tempo e conseguimos bater outra meta que era alcançar 200 inscritos e eu fiquei muito feliz com isso. Então eu quero agradecer imensamente a todos esses 260 inscritos que estão agora nesse canal. Vocês nos ajudam muito a manter viva essa vontade de fazer esse canal crescer cada vez mais. E eu só tenho a agradecer. Eu gostaria de completar dizendo que a todos vocês, membros do Acervo Secreto, que compartilhem esses vídeos com outras pessoas que vocês sabem que vão gostar do tema. Nos ajudem a alcançar mais inscritos e fazer esse canal crescer cada vez mais. Deem like, ativem o sininho, compartilhem nas suas redes sociais. Muito obrigado por tudo. Nos vemos quando eu abrir o próximo arquivo do Acervo Secreto. Até lá.